Piauiense. Vamos falar sobre a situação da saúde pública na capital. Teresina, com quase 1 milhão de habitantes, vivencia uma situação bastante grave, que foi acentuada ao longo dos últimos dias com o fechamento de unidades básicas de saúde e denúncia de falta de todo tipo de insumos. Além disso, para a gente dar um molho maior nessa história, nós tivemos uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina que apurou a falta desde injeção, aparelhos para injeção e aplicação de vacina nas unidades de saúde de Teresina, até aqueles equipamentos que são utilizados em cirurgias. Paralelo a isso, nós tivemos uma decisão monocrática do Tribunal de Contas do Estado, decisão do conselheiro Kennedy Barros. O conselheiro mandava a Prefeitura de Teresina suspender o desvio, e essa palavra aparece lá na decisão do Tribunal de Contas do Estado, porque o dinheiro saiu da saúde e acabou indo parar em outras áreas, dentre elas a Secretaria de Esportes da capital. Isso mesmo, a CEMEL recebeu dinheiro que, coincidentemente, deveria estar naquele mesmo período. É claro que ainda não tem essa certeza de que o dinheiro era o dinheiro da saúde. Mas o que o TCE apurou? Apurou que os recursos seriam destinados para a saúde. Foram cancelados e, em dias bem próximos, novos decretos enviaram recursos extra para essas outras áreas, que obviamente não são áreas prioritárias de uma capital que não tem sequer aparelho para aplicar uma vacina, não é verdade? E aí a Câmara Municipal realizou uma sessão extraordinária durante o período de recesso, que aconteceu hoje à tarde. O que acontece? Apenas 13 vereadores participaram. E a sessão é híbrida, era híbrida, ou seja, podia participar também de forma online. Mas nem isso, nem o fato do presidente Enzo Samuel ter determinado que a sessão fosse híbrida, acabou sensibilizando os parlamentares. E a gente viu agora há pouco a reação da plateia, que foi muito forte, né? Queria até que a gente mostrasse, Aline, se possível, o painel, para que possamos mostrar aos nossos telespectadores quem esteve presente e quem faltou. O painel, acho que mandei para você aí, se a gente puder aproximar um pouquinho, para que a gente possa ler os nomes dos vereadores, os únicos vereadores que estavam presentes na sessão extraordinária de hoje. Já já a gente vai ouvir as denúncias que foram feitas pelo vereador Ismael, que é o vereador que tem denunciado essa situação da saúde. Compareceram Poliana Rocha, Aloysio Sampaio, Fernanda Gomes, Luiz Lobão, vereador Venâncio, Ismael Silva, Deolindo Moura, Evandro Ide, Vinícius Ferreira, Zenito, Paulo Lopes, Euzuíla Calixto e o presidente Enzo Samuel, totalizando 13 parlamentares, ou seja, 16, a maioria não foi. Precisava de 15 para ter o quórum. Por isso é que não tivemos, infelizmente, a deliberação que seria de se esperar nessa sessão. Mas o vereador Ismael Silva fez uma denúncia hoje. Segundo ele, a Prefeitura está desrespeitando a decisão monocrática do TCE. Vamos ouvi-lo. Do presidente do TCE, Dr. Kennedy Barros, foi desobedecida pela Prefeitura no dia 29 de dezembro, no apagar das luzes, foi aberto crédito suplementar no valor de 24 milhões na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e, para isso, presidente, anularam 16 milhões de reais da Fundação Municipal de Saúde. Eu leio o Diário Oficial todos os dias, porque quem estiver pensando que vai enganar a população com discurso como a Prefeitura quer, não irão enganar a população. Franz, queria seu comentário sobre, primeiro, sobre essa situação, sobre a decisão do Enzo Samuel de fazer a convocação da sessão extraordinária, uma decisão que é correta, necessária e reflete a sensibilidade do presidente do Poder. Cíntia, afetaria, mas infelizmente a população, não só teresinense,
mas a brasileira, no âmbito político, ela esquece muito rápido de decisões, de ações de parlamentares. Muitos sequer lembram em quem votaram nas eleições passadas. Então, para que isso tenha um reflexo de fato nas eleições, é preciso que a população seja lembrada até lá do que aconteceu em relação a essa crise da saúde pública municipal. Então, como você citou, Enzo Samuel, atendendo a esse clamor popular, inclusive, da população que cobra respostas em relação às dificuldades, aos problemas enfrentados na saúde pública de Teresina, convocou essa sessão extraordinária, e não dá nem para falar que foi convocada de uma hora para outra. Os vereadores tiveram alguns dias para se preparar, para estarem nessa sessão, e além disso havia essa possibilidade da presença híbrida. E o que aconteceu foi esse esvaziamento, um esvaziamento que já era comentado nos bastidores, que estava sendo articulado pela base do prefeito da capital. O que a base defende é que o objeto dessa sessão já foi vencido, porque, segundo, inclusive, o líder do prefeito na Câmara, o Antônio José Lira, essa questão do HUT já foi resolvida, que o hospital está em pleno funcionamento, mas é vergonhoso ver o nível de uma parte dos nossos parlamentares que se furta, inclusive, da discussão, que não mete a cara à tapa, inclusive para sinalizar. Sinalizar que se o problema foi resolvido, porque a sessão é realizada, mas não foram na sessão para, inclusive, aqueles que defendem a gestão do prefeito Dr. Pessoa manifestar essa defesa pública. Então, ficou bem feio para os vereadores faltantes, Cíntia. Alessio, é uma situação difícil da saúde pública em Teresina, a gente sabe disso. Eu tenho visto até comparações, e aí eu acho deslealdade se dizer que o problema da saúde pública foi provocado pelo fechamento do pronto-socorro do HGV, quando nós sabemos que o pronto-socorro do HGV era provisório, funcionou mais tempo do que devia e havia um planejamento para aquele fechamento. Então, isso não se justifica. Esse tipo de fala, ela é oportunista e ela é desleal, né? É uma fala desleal, para não dizer desonesta também. Queria que você comentasse essa sessão de hoje e a reação da população. Você acha que isso pode se estender? A gente está numa ano eleitoral, pode ter algum reflexo? Olha, Cíntia, primeiro falando sobre a sessão, eu concordo com o França, é realmente vergonhoso a gente ter a maioria dos parlamentares ausentes nessa sessão de hoje, porque, como a gente comentou agora, foi algo anunciado ainda em 2023, finalzinho de 2023, é bem verdade. Mas com tempo hábil para se preparar, inclusive também com essa questão do remoto, né, de poder participar de forma online. Sobre os impactos que podem ser sentidos por esses vereadores, eu acredito que a pressão nas redes sociais vai aumentar, não foi algo que ficou no dia de hoje e assim vai ficar. Já tem, inclusive, reação em páginas nas redes sociais que cobram o posicionamento desses vereadores que faltaram. O rosto desses parlamentares, dos 16 parlamentares que faltaram, estão sendo expostos nas redes sociais com seus nomes completos, né? Todos já estão sendo expostos e cobrados nas redes por conta dessa ausência de hoje. Então, o impacto, por mais que não chegue de uma forma política, né, eleitoral, na questão dos votos de forma tão forte, mas a imagem desses parlamentares já foi com certeza manchada por conta desse acovardamento, eu diria até, porque estão fugindo de um dos temas mais primordiais, né, de Teresina, que vem vivenciando nos últimos anos, nos últimos meses, de forma mais presente, esse problema na saúde pública, né? Então, eu acredito que a falta dessa sessão de hoje já está sendo muito repercutida nas redes sociais e vai acabar impactando também na tentativa de reeleição, porque eu acredito que 100% desses parlamentares que faltaram também vão buscar sua reeleição, e esse impacto já está sendo refletido nas redes sociais, Cíntia. Bom, vou pedir para a Marta comentar, depois que a gente vê aqui o vídeo, a gente vai ouvir o presidente da Câmara, Enzo Samuel, que falou ao repórter Matheus Oliveira logo após esse desfecho, né? Não houve quórum, não dava para deliberar nada, mas o Matheus conversou com o Enzo.
quando nós realizamos a extraordinária, demais órgãos que manifestaram em relação à crise e a própria prefeitura começou a dar resposta como o pagamento do aluguel dos equipamentos que retornaram para o próprio HUT. Hoje, nós não conseguimos deliberar na ordem do dia, que é com respeito à opinião de todos os colegas vereadores dentro da sessão plenária, mas houve a Comissão de Legislação e Justiça que conseguiu deliberar e já realizou alguns encaminhamentos que nós já vamos dar celeridade para a próxima semana. Nós estamos no período de recesso pós-final de ano. Eu quero acreditar que isso não partiu de uma estratégia. Eu quero acreditar que esses vereadores vão debater esse assunto de forma mais anfica, preocupado com a população de Teresina, porque eu sei que nós temos vereadores aqui comprometidos com a nossa cidade.